Muita gente vê com suspeitas o uso do argumento por autoridade, como se isso indicasse passividade intelectual e falta de objetividade. Mas mesmo quem faz esse tipo de acusação é obrigado a reconhecer a natureza social do nosso conhecimento, que o nosso conhecimento depende em algum grau do que os outros dizem, que os outros já fizeram no passado. Mas então, se por um lado esse argumento parece suspeito, por outro, ele também parece um recurso inevitável. Como resolver esse dilema? Assista o vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Olá, meu nome é Vitor Augusto, eu tenho graduação e mestrado em Filosofia pela UFG e eu criei esse canal, O Momento Crítico, para falar do assunto que eu mais tenho interesse, que é a argumentação. Se você é como eu e compartilha desse interesse, quer aprender mais sobre argumentação, sobre como utilizar certos tipos de argumento, por exemplo, o argumento por autoridade, do qual eu vou tratar aqui nesse vídeo, ou o argumento ad hominem, do qual eu tratei no primeiro vídeo que eu postei aqui para o canal, então se inscreva no canal. Esse será o primeiro vídeo de uma série de 3, nos quais eu vou falar especificamente sobre o argumento por autoridade. Um argumento que é bastante conhecido e também bastante incompreendido quanto à sua função, importância e valor para debates e situações que envolvam argumentação. Para falar sobre esse argumento e resolver o dilema que eu expus no início do vídeo sobre o argumento por autoridade gerar certas suspeitas, eu vou responder as seguintes questões sobre o argumento por autoridade. Primeiro, que tipo de argumento é o argumento por autoridade? É um argumento dedutivo, indutivo ou é mais vantajoso compreendê-lo de outro modo? Segunda pergunta, qual a melhor forma de esquematizar esse argumento? Dá para falar de uma forma geral ou típica na qual esse argumento se encaixa? Terceira pergunta, qual a função desse tipo de argumento? Provar a verdade de uma proposição? Mostrar a probabilidade de algo ocorrer? Ou nenhuma dessas duas alternativas? Responder corretamente essas questões é importante e nos ajuda a eliminar parte das suspeitas que nós podemos ter em relação a esse argumento, porque boa parte da incompreensão em relação a ele surge de erros sobre como classificá-lo. Quando nós não classificamos algo corretamente, as nossas expectativas se tornam inadequadas. Imagine, por exemplo, alguém ingênuo o suficiente para classificar tigres e leões como gatos domésticos. Essa pessoa terá certas expectativas totalmente inadequadas a respeito do comportamento desses animais selvagens. A expectativa dessa pessoa é que esses animais sejam dóceis e amigáveis, mas não é assim que esses animais normalmente se comportam. Algo parecido ocorre em relação a muitos tipos de argumento, incluindo o argumento por autoridade. Muitas pessoas erram ao classificá-lo como argumento dedutivo ou como argumento indutivo, e por isso nutrem expectativas inadequadas e fantasiosas sobre o valor, importância e função desse argumento. Um dos equívocos comuns na classificação do argumento por autoridade é achar que ele deve ser dedutivo e logicamente válido, ou então que ele deve ter a seguinte forma argumentativa, com uma premissa maior universal afirmativa, uma premissa menor particular afirmativa e uma conclusão também particular afirmativa. Embora muita gente superestime a importância de um argumento ser válido, esse critério não é necessário para que um argumento seja considerado como bom em qualquer situação ou contexto. Por exemplo, em ciências que lidam com experimentação, formulação de hipóteses a partir de observações, normalmente é usado o argumento indutivo, que por definição não é logicamente válido, mas nem por isso nós dizemos que o uso de argumentos indutivos é ruim ou falacioso. Além disso, a validade não é suficiente para que um argumento seja bom, pelo menos não em qualquer situação. Você pode construir argumentos ridículos, com nenhum poder persuasivo, com premissas falsas e ainda válidos. Isso porque a validade formal não tem nada a ver com o conteúdo das proposições que você usa, nem com a verdade atual delas, nem muitas vezes com relações de relevância realmente interessantes entre as premissas e a conclusão. Uma descrição bem aceita de argumento válido é a seguinte, dada por Susan Haack no livro Filosofia das Lógicas. Suas premissas não poderiam ser verdadeiras e sua conclusão falsa. Note que essa descrição fala de algo
meramente hipotético. Diz apenas que no caso de as premissas serem verdadeiras, também seria impossível a conclusão ser falsa. Mas se você for desses que insistem muito na importância da validade formal na argumentação, saiba que você pode transformar qualquer argumento num argumento válido a partir de um simples truque. Look at this. What? They've got guns. Oh. Watch this. That was cool. Basta que você transforme o argumento com as suas premissas e conclusão em um condicional. E aí você vai afirmar a primeira parte desse condicional, chamada antecedente, e em seguida concluir a segunda parte, chamada de consequente. Fazendo isso, esse argumento se torna logicamente válido. Você estará esquematizando o seu argumento no modus ponens, que é uma forma de argumento logicamente válida. E aí, agora que esse argumento é válido, ele magicamente se tornou bom? Você acha ele persuasivo? Com isso, você pode ver que a validade formal não é lá grande coisa, pelo menos não para qualquer situação ou contexto argumentativo. Mas vamos voltar à questão de como representar o argumento por autoridade. A primeira opção é representar esse argumento dessa forma, como um argumento com duas premissas, a primeira uma universal afirmativa, a segunda uma particular afirmativa e a conclusão uma particular afirmativa. Apesar dessa forma ser a padrão, ela não é a melhor maneira de entender esse argumento por ser extremamente irrealista. Ela é irrealista porque impõe demandas e exigências impossíveis de serem satisfeitas por uma autoridade. Para não errar, ela teria que ter poderes cognitivos divinos e ser onisciente, ou seja, saber de tudo. Por isso, qualquer autoridade que nós consideremos certamente falharia em tornar essa primeira premissa verdadeira, fazendo, por exemplo, com que esse argumento jamais possa ser considerado como correto, ou seja, válido e com premissas verdadeiras. Nós também podemos dizer que essa forma não corresponde ao modo como nós usamos esse argumento, ou então que não é uma representação precisa de como nós entendemos esse argumento na prática. Antes de usar um argumento por autoridade, ninguém verifica tudo o que uma autoridade já disse no passado. Esses defeitos não são exclusivos da representação dedutiva, e é por isso que eu vou aproveitar o assunto e começar a falar sobre a segunda opção de como representar o argumento por autoridade, que é a representação na forma indutiva. A representação na forma indutiva, em geral, tem a seguinte forma. Novamente, nós temos duas premissas e uma conclusão. Note que a primeira premissa na esquematização do argumento por autoridade está colocada como se fosse uma generalização. E a partir dela e da segunda premissa, nós concluímos algo com a qualificação de provavelmente ser isso uma verdade. Nunca ou raramente nós consultamos o registro de afirmações feitas por uma autoridade para usarmos esse registro como premissa maior de um argumento por autoridade. Mesmo supondo que todas essas afirmações pudessem ser encontradas, o que seria muito difícil, se não impossível, imagine o tempo e trabalho que você teria para conseguir um registro completo dessas informações. Ainda que eu não considere perfeita, uma representação mais adequada do argumento por autoridade, que no meu entendimento não seria tão problemática quanto a representação dedutiva e a representação indutiva, é a proposta por Douglas Walton. Veja só como ele representa esse tipo de argumento. A é uma autoridade ou expert no domínio B. A afirma que C é conhecido como algo verdadeiro. C, a proposição pertence ao domínio B, alguma área da ciência. Logo, C pode plausivelmente ser considerado como uma verdade. Ainda que essa representação talvez não se conforme exatamente a como nós usamos esse argumento na prática, porque nós nem sempre explicitamos todas as nossas premissas, tal como faz esse modelo, ele se aproxima muito mais do modo como nós entendemos a função desse tipo de argumento na prática. Nós não apresentamos o argumento por autoridade como dedutivo ou indutivo, e sim como um argumento ou raciocínio plausível, fundamentado em relações de plausibilidade. Vejamos o que o Douglas Walton também diz sobre os argumentos plausíveis.
Se as premissas desse tipo de argumento são verdadeiras, a conclusão não é dita se seguir de modo dedutivo ou indutivo, mas sim apenas como uma presunção razoável tendo em vista as circunstâncias do caso, sujeita à revogação se essas circunstâncias mudarem. Uma vez que identificamos uma forma mais razoável de representar o argumento para a autoridade, temos mais clareza sobre qual a função que esse argumento pode exercer, o que nos ajuda a começar a resolver o nosso dilema. Nós alimentamos suspeitas em relação ao argumento por autoridade, em parte porque nós não compreendemos qual o melhor modo de classificá-lo ou de esquematizá-lo. Ao classificá-lo erroneamente, nós não percebemos qual a real função desse argumento e por isso nós nutrimos expectativas irrealistas e fantasiosas sobre a função desse argumento. Se nós desejamos provar em definitivo a verdade de uma proposição, se nós queremos demonstrar a alta probabilidade dessa proposição ser verdadeira, essas expectativas serão, obviamente, frustradas com um argumento por autoridade. Mas essa é uma expectativa equivocada, que você não deveria ter para começo de conversa. Quando nós usamos argumentos plausíveis, somos guiados por objetivos práticos. Nós sabemos que não se trata de provar se uma proposição é verdadeira ou não de modo definitivo, ou de demonstrar, por meio de estatísticas e gráficos rigorosos, a alta probabilidade de algo ocorrer. Quando nós usamos argumentos plausíveis, esses não são os nossos objetivos, e nem deveriam ser. Nós raciocinamos ou formulamos argumentos plausíveis para fazer alguma deliberação prática, para tomar alguma decisão sobre um assunto que exija uma tomada de decisão mais urgente ou imediata da nossa parte. Ou seja, em contextos nos quais nós não dispomos de muito tempo ou de uma abundância de dados e informações sobre certo assunto. Pensando no contexto de debate, nós podemos também dizer que uma interpretação mais realista e razoável da função do argumento por autoridade não é, novamente, estabelecer a prova definitiva da verdade de uma proposição ou da probabilidade de algo ocorrer, mas sim de mudar o ônus da prova. Se uma opinião encontra respaldo de importantes autoridades sobre determinado assunto, se essa opinião é, por exemplo, consensual em um meio científico, então quem tem o maior ônus em um debate não é quem está do lado do consenso entre as autoridades, e sim quem contesta esse consenso. O ônus da prova são as obrigações dos participantes de um debate em argumentar contra e a favor de determinada posição, de questionar e examinar uma posição. Quando você apresenta um bom argumento para a autoridade, você muda esse ônus. Não tem nada de errado ou falacioso com isso.